Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre o Evangelho de Mateus, a autoria e a provável datação, as evidências que a gente tem disso, trazer alguns elementos para responder essas questões, né? Bom, em termos de papiros, o papiro mais antigo que a gente tem do Evangelho de Mateus é um trecho de Mateus, do capítulo 21, que é o P104, que ele data de 150. Então, 150, com certeza, Mateus veio antes disso, né? 150 é a data extremo, né? Que é o papiro mais antigo, já é de 150. P64 e P67 é ano 200, P77 ano 200, P45, os papiros de Chester Beatty, né? Eles também têm trechos de Mateus, é de 250. Isso é o que a gente tem de papiros, né? A gente tem referências na patrística, né, os textos, se referindo ao Evangelho de Mateus. Tá? Então a gente tem que Irineu, em Contra Heresias, capítulo 3, 1, né, ele é citado aí nesse livro aqui que eu vou trazer aqui do Richard Bauckham, na página 575. Ele fala então que Irineu, nesse trecho, escreve mais ou menos por volta de 180, ele e Pedro e Paulo pregavam enquanto o Evangelho e fundavam a igreja de Roma, nesse momento que foi escrito o Evangelho de Mateus. Tá? Enquanto Pedro e Paulo pregavam o Evangelho e fundavam a igreja de Roma. Ora, nós temos, assim, aí são outro conjunto de documentos e provas arqueológicas que mostram que Pedro e Paulo teriam morrido por volta de 67. Então, o Evangelho estaria sendo composto aí por volta dessa época, 67, né, por aí, por volta dessa época, segundo o depoimento do Irineu. Tá? Papias, ele escreve aí por volta de 96, ele é citado por Eusébio de Cesareia, e ele se refere ao Evangelho de Mateus, não com esse nome, Evangelho de Mateus, mas ele diz o seguinte: Mateus dispôs os logia em uma composição ordenada na língua hebraica, mas cada pessoa interpretava-os da melhor maneira que podia. Está aqui no Bauckham, esse trecho, na página 262. Então, ele está se referindo a esse trecho escrito aí em língua hebraica, né? O que a gente tem de Mateus é um texto em grego, né? Todos os textos são em grego. E esse texto, ele é citado por Papias, ele aparece também, ele é citado na história eclesiástica do Eusébio, tá? Que é ali que ele vai, no capítulo 3, 39 e 16, que vai citar essa passagem do Papias. Tá? Então, essas são as referências que a gente tem. Então, seria o Papias, do ano 96, tá? E o Irineu dizendo que foi escrito durante a pregação de Pedro e Paulo em Roma. Daria o ano 70, é mais ou menos razoável, está dentro do limite, né? O Jerônimo, São Jerônimo, né? Autor da Vulgata, né? Em Mateus, capítulo 12, 13, ele sustenta que existia entre as comunidades dos nazarenos e ebionitas um evangelho comumente referido como evangelho dos hebreus. Esse evangelho teria sido escrito em aramaico e a sua autoria é atribuída a Mateus. Então, os padres da igreja, eles vão refletir esse pensamento do Jerônimo, e já outros, até anteriores, como Clemente de Alexandria, Irineu, Orígenes, todos eles fazem referência a esse evangelho de Mateus escrito em língua hebraica. E isso é o que foi, por muito tempo, se acreditar nessa versão do Jerônimo, mas os estudos mais recentes já contestam isso. Aí eu vou mostrar esse texto aqui do Helmut Küster, Introdução ao Novo Testamento, volume 2, onde ele vai falar disso na página 218. Então ele fala desses evangelhos aí, né, de origem hebraica. Ele diz o seguinte: um dos responsáveis por esse pressuposto, esse original aramaico do evangelho de Mateus, foi o relato de Papias,
que Mateus havia composto os ditos em hebraico, como aparece em Eusébio, Estado Eclesiástica 3, 29 e 16. Baseado nessas informações e em outras, Jerônimo levantou a hipótese de um único evangelho judaico-cristão, atribuindo todas as citações conhecidas dos evangelhos judaicos cristãos a esse documento único, o Evangelho segundo os Hebreus. Identificou com Mateus hebraico ou aramaico e, por fim, afirmou que ele próprio ainda havia encontrado esse evangelho em uso em alguns cristãos na Síria. Essa hipótese prevaleceu até os tempos modernos, quando vários estudos críticos mostraram que era insustentável essa origem de um texto aramaico de Mateus. Em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus não é uma tradução do aramaico, mas ele foi escrito em grego com base em 2 documentos gregos, Marcos e o Evangelho Q. Esse é o primeiro ponto. Além disso, não merece crédito a informação de Jerônimo de que ele próprio testemunhou a existência do Evangelho em aramaico, que continha todos os fragmentos que ele atribui a esse texto. Nem é plausível que ele tenha traduzido as respectivas passagens do aramaico para o grego, como ele declara várias vezes. Em vez disso, Jerônimo encontrou várias dessas situações nas obras de outros padres, por exemplo, Orígenes e Eusébio, e as atribui arbitrariamente ao seu Evangelho segundo os Hebreus. Pode-se demonstrar que algumas dessas citações jamais poderiam ter existido numa língua semítica. Além disso, é impossível atribuir todas essas citações a uma única obra. É mais provável que houvesse pelo menos 2 e possivelmente até 3 evangelhos judaicos cristãos, dos quais somente um existiria numa língua semítica. Então, o texto do Mateus, então, ele teria então sido escrito em língua grega, tá? Na segunda mais recente crítica, né? Bom, Inácio de Antioquia, ele escreve as epístolas aos Esmirna, por volta de 115, e ele não cita o Evangelho de Mateus, com esse nome, né? Mas ele cita passagens que remetem a textos que a gente vê no Evangelho de Mateus, como a parábola das bodas, que está em Mateus 22, e algumas expressões também, por exemplo, em tudo seja astuto como a serpente, e tão inocente quanto as pombas, Mateus 10, 16. Na carta aos Efésios, o Inácio diz, uma árvore é conhecida por seus frutos. Isso refere a Mateus 12, 33. Tá? Em sua epístola aos Filadélfios, né, Inácio fala do evangelho no qual se refugia como na carne de Jesus. Consequentemente, ele tinha uma coleção de evangelhos de textos que considerava como escritura sagrada. E não podemos duvidar que o Evangelho de Mateus fazia parte dela. O primeiro documento cristão cuja data pode ser fixada ao Evangelho de Mateus, com certeza, é a Epístola de Clemente, do bispo de Roma, aos Coríntios. Ele contém ditos do Senhor que se assemelham aos relatos do primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, né? Como em Mateus 11, 29 e Mateus 13, 3. Orígenes, né, segundo História Eclesiástica, ele diz assim: segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos, os inquestionáveis em toda a igreja de Deus, em todo o mundo, o primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Cristo, o qual, tendo publicado para os convertidos judeus, o escreveu em hebraico. Tá? Vamos em frente aqui, outros depoimentos. Né? Justino Mártir, que viveu aí entre 100 e 165. Ele não fala de evangelho, mas ele fala de memórias dos apóstolos, sendo lidas nas igrejas, aos domingos. No diálogo de Justino, no capítulo 99, versículo 8, Justino ele cita quase que literalmente a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, que aparece em Mateus 26, 39. Ainda outra referência, a Epístola de Policarpo, aí por volta do ano 110. Encontramos várias passagens de São Mateus, citados literalmente, como Mateus 5, 44, Mateus 26, 41. Temos também o fragmento de Muratori, é um cânon, uma lista de textos sagrados,
E ali aparecem os 4 evangelhos, inclusive o evangelho de Mateus, tá? Clemente de Alexandria, em Stromata 3, capítulo 3, versículo 13, ele fala dos 4 evangelhos que foram transmitidos, e ao longo do texto do Stromata, né, ele cita mais de 300 passagens do evangelho de Mateus. Então, ele aí que está escrevendo aí no século III, ele já conhece o evangelho de Mateus. Didaque é um texto, um catecismo primitivo cristão, escrito por volta do ano 70, 90, ele tem 66 passagens que lembram o Evangelho de Mateus. Tá? Algumas são literais. Por exemplo, Mateus 6, 7 e Mateus 12, 31. Por exemplo, quando diz, ame aqueles que os odeiam. Se alguém lhe golpear uma face direita, oferece a esquerda. O Pai Nosso, igualzinho ao que está em Mateus 6, 9. Então, tudo isso é uma série de trechos, embora o próprio Didaquê não se refira a Evangelho de Mateus, com esse nome, mas ele faz referência a trechos que remetem às mesmas frases, às mesmas palavras usadas em Mateus. Tá? Tomé, Evangelho de Tomé. Existe o dito 13 de Tomé, em que Jesus pergunta assim, o que dizem de mim? Aí Pedro dá a resposta dele. Depois Mateus diz, porque é um sábio filósofo. Então, o Balkman, na página 304, ele vai falar assim, como é que Tomé ele faz essa pergunta a Mateus? Porque Mateus ele é um discípulo, né, um apóstolo, listado aí entre os 12, muito discreto. Ele não tem essa proeminência toda. Ele quase que nem aparece. Ele é muito pouco citado, num papel pequeno. Então, por que tanta importância assim Tomé dá a Mateus? Para o Balkman, esse trecho, esse dito 13, ele revela implícito o seguinte, que o Evangelho de Mateus já existia. Porque a única coisa que pudesse dar destaque a Mateus é o fato dele ter escrito um Evangelho. Então, ele usa isso como uma referência. Né? E com relação à autoria, né, o Balkman ele vai trazer uma passagem, né, que em Marcos 2,14, quando Jesus está trazendo aí a origem dos 12, né, dos 12 discípulos que ele nomeou, passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Essa passagem aparece em Mateus 9, capítulo 9, versículo 9, em que vai nomear os 12, e aí né, esse equivalente aparece assim, Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele levantou-se e o seguiu. Então a pergunta que fica no ar é o seguinte, por que Mateus mudou o nome do personagem? Porque esse cobrador de impostos que está lá na alfândega, em Marcos ele se chama Levi. Em Mateus, ele mudou o nome para Mateus. No Evangelho de Mateus, mudou o nome para Mateus. Por que que ele fez isso? Né? Bom, segundo Balkman, o que ele explica é o seguinte, ele diz, o autor, sabendo que Mateus era um cobrador de impostos, tá? Então Mateus era um cobrador de impostos que existia mesmo. Ele transferiu a história de Levi, em Marcos, para Mateus. O autor se apossou da história marcana de Levi. O autor do Evangelho de Mateus pretendeu associar o Evangelho ao apóstolo Mateus. Mas ele mesmo não seria esse apóstolo Mateus. A explicação mais plausível da ocorrência do nome Mateus em 9:9 é que o autor desse evangelho, sabendo que Mateus era um cobrador de impostos e desejando narrar o chamamento de Mateus no evangelho associado a ele, mas sem conhecer uma história de vocação de Mateus, ele transferiu a história de Marcos de Levi para Mateus. A história, no final das contas, é tão breve e abrangente que se encaixa. Poderia ser bem considerada apropriada para qualquer coletor de impostos chamado por Jesus para segui-lo como discípulo. Então, o Balkman ele conclui que
O autor do evangelho, então, ele quis dar uma autenticidade ali para esse Mateus, cobrador de impostos, como sendo um discípulo, né? Transferiu isso do Levi, para dar mais autoridade. Esses nomes, né, do Evangelho segundo Mateus, né? Então, essas origens de Mateus como autor de um Evangelho, né? Elas remetem já a referências bem mais antigas. E aí eu me refiro ao Papias, né? E refiro também ao Irineu, que fala que Pedro e Paulo estavam pregando em Roma quando Mateus escreveu o Evangelho. Então, existe realmente essa referência de que Mateus teria escrito um Evangelho, já é realmente bastante antiga. E então, é isso então. Muito obrigado, então.